Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre as Crônicas de Gelo e Fogo e sobre George R. R. Martin. E não, isso não quer dizer que os vídeos de Game of Thrones voltaram, calma, já falo sobre isso. Mas caso você não saiba, é Maio das Galáxias. Maio das Galáxias tem conteúdo todo dia aqui no canal, então se você quiser ver o que já foi postado nesse evento mega especial, vai ter a playlist aqui embaixo com todos os vídeos. Ok, então agora vamos falar sobre os vídeos de Game of Thrones. Eu já tinha falado em algum outro vídeo que a gente não tinha conseguido voltar, e foi por problemas de agenda. Eu e a Carol tivemos o nosso hiato mesmo, pra gente descansar um pouco dos vídeos de GOT, mas aí depois a gente teve problema de agenda e não conseguiu gravar, e logo depois que eu gravei o vídeo falando sobre isso, a gente decidiu que era legal fazer lives juntas sobre Westworld. Então a gente tem feito lives toda segunda-feira junto com o Michel Arouca do Série Maníacos, que tem sido muito legal. Se você quiser ver, também vão estar linkados aqui na descrição os nossos vídeos e as nossas lives e tudo mais. Mas ok, o papo de hoje é sobre os livros, mais especificamente sobre o George R. R. Martin. Meu argumento nesse vídeo é, por favor, deixem o George R. R. Martin em paz. Eu já fui muito crítica dele, se vocês procurarem em tweets antigos meus, com certeza vai ter tweet meu falando ele não faz nada, ele não trabalha, não sei o que. Mas agora, nesse momento, eu sou muito a favor de deixarem o coitado em paz, mesmo que os livros demorem, mesmo que os livros atrasem. E calma, me ouçam, vamos conversar. O George R. R. Martin fez um post no blog dele que me deixou super feliz, primeiro porque não era sobre futebol americano, e depois porque era confirmando a data de lançamento do livro novo dele, que é o Fire and Blood. Esse livro é sobre a história dos reis Targaryen e deve ter muito mais detalhes de coisas que eu quero saber. Por exemplo, o reinado do Maegor Cruel, como que ele morreu, ou então mais detalhes sobre a Dança dos Dragões. Então é uma coisa que me deixa realmente empolgada, e eu devo falar mais sobre isso, mais sobre esse livro no Maio das Galáxias. Mas o meu ponto aqui hoje é que o George R. R. Martin começou o post já dizendo assim: não, o inverno não está chegando, ou seja, The Winds of Winter, o sexto livro, não vai sair em 2018, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho. Por enquanto a novidade é outra. E o que sai em boa parte dos sites de notícia? George R. R. Martin confirma que Os Ventos do Inverno, o sexto livro, não vai sair em 2018. George R. R. Martin adia o lançamento do sexto livro, sendo que ele nem falou que ia ser em 2018, ele não tinha especificado mais nenhuma data, então ele não adiou de novo, ele só falou que não ia sair em 2018, e o post dele nem era sobre isso, ele anunciou um livro que as pessoas poderiam estar interessadas, mas não, o que eles vão falar é só sobre Os Ventos do Inverno. Então eu queria falar exatamente sobre isso, sobre essa cobrança em relação ao sexto livro. O George R. R. Martin não pode postar uma foto sequer nas redes sociais ou comentar alguma outra coisa que venha um monte de comentários raivosos falando direto com ele, mencionando ele, falando pra ele voltar a escrever, pra ele publicar logo os livros. Por exemplo, no post que ele fez sobre Fire and Blood, teve uma pessoa que comentou assim: Winds of Winter, quem liga pros Targaryen? E outra pessoa respondeu a isso: eu ligo pros Targaryen, os atuais. Ou seja, dane-se os reis anteriores, eu quero saber do futuro da Daenerys. Que tal trabalhar nos livros atrasados de GOT e não prequels, etc. Seus fãs pagam seu salário, se lembre disso. Sem ofensa, mas você é ridículo. 7 anos, pessoas morreram esperando esse livro. Boas pessoas. Nós agradecemos a você por criar esse mundo, mas quando você vai começar a concluir? Quando Os Ventos do Inverno vai sair? Então essas pessoas levam a cobrança a outro nível, e você pensa, o coitado às vezes só quer postar uma foto dele mostrando a língua, ou com um boneco, ele postou da outra vez, nem lembro, mostrando a tartaruga de estimação dele ou coisa assim, e não deixam ele falar de mais nada, não querem que ele tenha vida além de escrever os livros. Enquanto não sair o sexto livro, é como se o George R. R. Martin não pudesse respirar e pensar em qualquer outra coisa. E eu sei que eu também tenho culpa no cartório, porque toda vez que ele posta sobre futebol americano, eu fico brava. Mas a diferença é que eu não vou lá xingar ele diretamente, eu só xingo dentro da minha cabeça, assim, falo: maldito futebol americano, ele podia estar escrevendo. Eu não vou lá falar com o coitado. Tudo que as pessoas querem é que ele escreva sem parar e termine logo o livro. Mas, gente, tem que entender que o George R. R. Martin não funciona desse jeito e nunca funcionou. Ele sempre foi muito perfeccionista, detalhista, e tem esse estilo que dá quase vida própria aos personagens. É o que ele costuma falar, que tem 2 tipos de escritores, tem o arquiteto e o jardineiro, e que ele é mais como se fosse um jardineiro. Olha o que ele fala: os escritores arquitetos planejam tudo antes, como se fosse um arquiteto construindo uma casa. Eles sabem quantos cômodos a casa vai ter, que tipo de fiação vão colocar e que tipo de encanamento vai ter. Eles têm tudo na planta antes mesmo de martelar a primeira tábua. O escritor jardineiro não. Os jardineiros cavam um buraco, colocam uma semente e regam. Eles sabem mais ou menos que tipo de semente é. Sabem se plantaram uma semente de fantasia, uma semente de mistério ou qualquer coisa assim. Mas conforme a planta nasce e eles regam, eles não sabem quantos galhos ela vai ter. Eles descobrem conforme ela cresce. E eu sou muito mais um jardineiro do que um arquiteto. Então você pega um autor como George R. R. Martin, em uma história tão gigantesca como as Crônicas de Gelo e Fogo, com tantos personagens e tantos enredos paralelos, que é claro que às
vezes algumas coisas vão sair do controle e ele vai ter que quebrar a cabeça pra resolver e transformar aquilo numa história legível. Um exemplo disso é o Nó de Meereen, que é como os fãs chamaram um momento aí na história do 5º livro em que vários personagens estavam indo em direção a Meereen e o George R. R. Martin precisava que eles chegassem em uma ordem certa, no momento certo. Só que esses personagens tiveram rumos que às vezes eram meio inesperados, porque o George R. R. Martin deixa as coisas fluírem e ele precisou ajustar tudo certinho pra fazer com que eles chegassem. Isso demorou vários anos. Por que isso demora tanto tempo? Porque tem que ser natural, como um jardineiro podando os galhos das plantas. Então ele quer que o personagem vá pra esquerda, mas o personagem tá indo pra direita, e ele tem que fazer a história se mexer um pouquinho pra esse personagem decidir ir pra esquerda. E isso fazer sentido dentro da história, dentro do desenvolvimento daquele personagem. Não é simplesmente você martelar o personagem pra fazer ele se encaixar na sua história e onde você quer que ele esteja. Mais ou menos como Game of Thrones fez na 7ª temporada. Isso foi uma das minhas maiores críticas. Eles queriam que o personagem fosse do ponto A pro ponto B porque eles precisavam do personagem lá. Não porque necessariamente faria sentido que o personagem fosse até lá. Então às vezes bolaram desculpas pra isso que nem sempre faziam muito sentido. E o George R. R. Martin tenta evitar isso na maior parte das vezes. Tem capítulos que ele escreve 2 ou 3 versões diferentes pra ver qual que se encaixa melhor. Uma antes de não sei quem chegar, outra depois, esse tipo de coisa. É tanto detalhe, tanta coisa pra ele prestar atenção que às vezes ele depende de outras pessoas pra checar as características dos personagens que ele escreveu. Por exemplo, o Hélio e a Linda do Westeros.org às vezes prestam consultoria pra ele da cor do olho de algum personagem ou coisa assim. Então é muita coisa, é muito trabalho e é óbvio que isso demora, que toma muito tempo. Você pode muito bem criticar o estilo dele, porque não é realmente o mais eficaz pra você fazer livros gigantes e publicar esses livros a tempo, né, do prazo. Mas o que eu queria falar nesse vídeo, o que eu acho que muita gente esquece, é que é exatamente esse estilo tão demorado de escrever e com tanta atenção aos detalhes que fez as Crônicas de Gelo e Fogo serem do jeito que são. Na verdade, são as coisas que eu mais gosto nos livros, eu acho. Que é essa construção de mundo com tantas famílias e tantas interações e nuances entre os personagens. E isso só acontece porque é esse estilo de escrita, porque ele se permitiu deixar os personagens irem no tempo deles. E ele também ir no próprio tempo. Eu comecei a ler os livros das Crônicas de Gelo e Fogo lá em 2011, um pouquinho depois da saída do 5º livro, A Dança dos Dragões, que foi o último livro principal das Crônicas a ser publicado. E naquela altura do campeonato eu já sabia que provavelmente eu ia ter que esperar um tempão pelo 6º livro, porque já era de se esperar. Afinal, entre o 3º e o 4º livro foram 5 anos de espera, e entre o 4º e o 5º livro foram mais 6 anos. Esse tipo de espera rola bastante tempo, e tem gente que acompanha as crônicas lá desde 96. Então quando eu entrei nesse barco, eu já sabia que muito provavelmente eu ia ter que esperar. Sinceramente, eu acho que essa onda de hate que o George R. R. Martin tem levado não é da galera que lê os livros dele desde os anos 90, e sim do pessoal que começou a ler mais ou menos na mesma época que eu, quando já existiam vários livros e você pegou e leu tudo de uma vez e tudo, e agora quer o próximo e não tem o próximo. Não tem nada de errado em ter começado a ler os livros nos últimos anos, tá, gente? O que eu acho que tá errado é querer que eles tire do nada uma eficiência em escrever que ele nunca teve. Ele é o cara que escreve devagar mesmo, e a gente que quer apressar ele não leva em conta que apressar ele é apressar o estilo dele, e esse estilo não é um estilo que funciona bem com pressa. Tem um post no blog do Neil Gaiman de 2009 que, por incrível que pareça, ainda é muito atual, e eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas eu vou traduzir aqui um trechinho do que ele fala, porque eu acho que se encaixa muito no que a gente tá discutindo aqui. Pessoas não são máquinas. Escritores e artistas não são máquinas. Você tá reclamando sobre o George fazer qualquer coisa além de escrever os livros que você quer ler. Como se você comprar o primeiro livro na série fosse um contrato com ele. Você pagaria os seus $10 e o George, na parte dele, teria que passar todos os momentos seguintes acordado que ele tivesse até que a série terminasse, escrevendo os livros restantes pra você. Nunca existiu um contrato como esse. Você pagou seus $10 pelo livro que você tava lendo. E eu acho que você gostou dele, porque você quer saber o que acontece depois. Pra mim, parece que o maior problema com séries de livros é que ou os leitores reclamam que os livros eram bons, mas em algum momento nesse esforço pra lançar livro todo ano, a qualidade caiu, ou eles reclamam que os livros, apesar de manterem a qualidade, não estão saindo a tempo. Aí ele fala mais um monte de coisa que você pode ler no post, só vou pegar a conclusão dele aqui. E se você tá esperando um livro de alguma série longa, seja do George ou do Patrick Rothfuss ou de algum outro, espere, leia o livro original de novo, leia alguma outra coisa, continue com a sua vida. Tenha esperança de que o autor esteja escrevendo o livro que você quer ler e não morrendo ou alguma coisa tão dramática assim. E no futuro, quando você vir pessoas reclamando de que o George R. R. Martin foi pego fazendo qualquer outra coisa além de escrever o livro que eles estão esperando, explique pra ele a
mais simples verdade: George R. R. Martin não trabalha pra você. Isso eu acho que responde aquele tweet que eu li mais cedo do cara falando: não se esqueça que os leitores pagam o seu salário. E realmente, os leitores, as pessoas que compram os livros, compõem parte da grana que o escritor leva. Mas isso não quer dizer que essas pessoas sejam os chefes daquele escritor. E mesmo se fossem, a gente tem que pensar que um trabalho de escritor também tem seus períodos de folga. Então o George R. R. Martin pode ver o futebol americano dele no período em que ele não tá escrevendo. Ele pode participar de eventos, ele pode dormir, ele pode ir num restaurante, fazer coisas que pessoas normais fazem. Porque ele não é obrigado a escrever só porque eu quero saber o que vai acontecer no livro. E eu não quero que uma coisa que eu gosto seja produzida à custa da saúde de outra pessoa também. Eu acho que se o George R. R. Martin tá demorando pra fazer o livro e a gente apressa ele, esse livro não vai ter a qualidade que ele deveria ter. E o George R. R. Martin, como um cara que preza muito pelo detalhe, com certeza sofreria ao lançar um livro incompleto. Então eu acho que o que a gente pode fazer enquanto isso é esperar. Ler de novo, reler. Tem muitos detalhes escondidos nesse livro, tem muita teoria, muita coisa a ser explorada ainda. E agora com o lançamento de Fire and Blood, muitas respostas eu acho que vão ser dadas. Então eu tô muito ansiosa pra esse lançamento e vou falar mais sobre ele em breve. Eu queria que você deixasse sua opinião aí embaixo, porque você pode não concordar comigo, você pode achar que é melhor apressar ele ou alguma coisa assim. Quero saber o que você acha. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!